Bem-vindo a mais uma história onde a traição de um padrasto transforma uma família já abalada em uma jornada de vingança e renascimento. Índices para clareza. Minha mãe, mamãe. Meu irmão, mano. Minha irmã, mana. Padrasto traidor, Chris. Colega de trabalho do padrasto, Betty. A outra mulher, Darla. Isso pode ser longo, peço desculpas desde já. Me mudei para a casa da mamãe após o término do seu casamento de 25 anos com meu pai biológico. Ele era um manipulador escroto, mas essa é outra história. Logo depois do divórcio, minha mãe me apresentou seu namorado da época, Chris. Agora minha mãe trabalhava como agente penitenciário na cadeia do condado. O namorado era um ex-presidiário, condenado por dirigir embriagado. Isso deveria ter sido o primeiro sinal de alerta, mas minha mãe estava lidando com a dor de um longo casamento, e eu não queria forçar o assunto. Chris parecia fazer ela feliz, e isso era o suficiente para mim. Eu, Mano e Mana nos mudamos com a mamãe e Chris, e parecia que estávamos nos dando bem. Chris e eu nos conectamos um pouco por causa do nosso amor por videogames, e tudo parecia tranquilo. Até 2017. Devido à condenação anterior por dirigir embriagado, Chris tinha que ir regularmente ao tribunal para consultas de liberdade condicional. Um dia, ele não voltou, e ficamos um pouco preocupados. Então recebemos uma ligação dele, do Texas. Acontece que quando ele chegou no tribunal naquele dia, foi abordado pelo FBI. A família dele no Texas estava envolvida em uma série de crimes relacionados a gangues e drogas, e como ele estava em um veículo durante uma entrega de drogas, ele também foi implicado. Ele acabou concordando em testemunhar contra os membros da sua família em troca de uma pena mais curta e foi autorizado a sair da prisão antes do julgamento. Minha mãe ficou devastada e, ao longo de várias ligações durante um ano, eles definiram os planos de casamento para quando ele voltasse. O dono da loja DQ, onde ele trabalhava, permitiu que ele voltasse ao cargo de gerente da loja. Pouco depois, a bebida começou. Agora, obviamente, devido ao seu DUI, Chris claramente não era estranho à bebida. Ele começou a beber cada vez mais, a ponto de consumir metade de um pack de 24 latas de cerveja por dia. Chris era um bêbado agressivo. Ele frequentemente começava brigas quando estava bêbado, e embora elas nunca ficassem físicas, ele não era exatamente gentil com suas palavras. Minha mãe tinha passado anos permitindo esse comportamento, dizendo que o estresse do trabalho e do julgamento o estava afetando. Finalmente, depois de vários anos, minha mãe teve o suficiente. Chris chegou em casa extremamente bêbado uma noite, e minha mãe o confrontou. Ela perguntou se ele tinha bebido, e quando ele não negou, ela o colocou para fora. Ele foi morar temporariamente com um amigo. Na manhã seguinte, mamãe pediu que nos ajudássemos a juntar algumas coisas essenciais dele para que ele não precisasse voltar para casa até ficar sóbrio. Enquanto estávamos juntando as coisas dele, ouvimos uma batida na porta da frente. Abrimos e encontramos Betty, uma colega de trabalho do Chris e alguém com quem estudei no ensino médio. Ela disse para a mamãe que tinha algo importante para compartilhar. Depois de colocar mamãe sentada e dizer para ela não contar de onde veio a informação, Betty contou à mamãe que Chris estava traindo ela com Darla, como ele regularmente fazia Darla realizar atos sexuais em e ao redor do local de trabalho dele. Como Betty os havia flagrado, e como Chris disse a ela que se ela contasse à mamãe, ele a demitiria. Ele era o gerente da loja. E finalmente, como Darla estava grávida, mamãe ficou furiosa. Depois que o choque inicial passou, ela nos mandou reunir tudo que era dele e jogar fora. Nós tiramos todas as coisas dele de casa e jogamos tudo no beco atrás da nossa casa. Chris não tinha razão ou capacidade de voltar para casa. A casa era alugada e só tinha mamãe nos documentos, então não havia problemas. Enquanto isso, ela ligou e o confrontou. Ele confessou toda a traição e que estava feliz que Darla estivesse grávida, porque isso significava que ele finalmente teria um filho seu. Mamãe se recusou a ter mais filhos. Nós três eram um grande fardo para o corpo dela. Ela provavelmente não sobreviveria a mais um. Ele se recusou a pedir desculpas por qualquer uma de suas ações. Mamãe organizou para que ele pegasse suas coisas do beco, com um policial presente, e ele deixou nossas vidas. A vingança. Agora mamãe claramente queria se livrar dele e seguir em frente. Ela já estava bastante emocional por toda a situação e queria nada mais dele. Mas Mano e eu tínhamos outras ideias.
Primeiro, ligamos para o trabalho dele. A DQ opera como uma franquia independente, e o dono desta filial possuía várias filiais na região. Ele também era um bom amigo. Informamos a ele sobre os atos sexuais que estavam sendo realizados nas dependências, e ele começou o processo para demitir Chris do cargo dele e bani-lo de qualquer uma das filiais da área. Engraçado, Betty assumiu o cargo dele depois que ele saiu, e agora gerencia a loja com rigor e eficiência. Chris não tinha mais emprego nem lugar para viver, então foi morar com Darla em uma cidade a cerca de 1 hora de distância. Descobrimos que ele começou a trabalhar em outra DQ naquela cidade e informamos o dono daquela localização sobre a situação. Levou bem mais tempo, devido ao fato de não haver ações indecorosas ocorrendo lá, mas eventualmente ele também perdeu esse emprego. Logo depois, Chris começou a dirigir pela nossa vizinhança, aparentemente perseguindo minha mãe e nossa família, provavelmente por causa da perda do emprego. Agora, devido a toda a situação no Texas, ele nunca teve sua liberdade condicional suspensa por causa do DUI e, portanto, ainda não tinha carteira de motorista. Ele não tinha que dirigir quando estava morando conosco, já que o trabalho fitava na área e podíamos levá-lo quando necessário. Mas lá estava ele, claramente dirigindo sozinho quando não deveria. Entramos em contato com a polícia e informamos sobre o veículo de Darla na nossa vizinhança e que acreditávamos que Chris estava dirigindo sem licença. Pedimos para eles pararem o veículo na próxima vez que o vissem, pois provavelmente seria Chris dirigindo novamente. E eis que, algumas semanas depois, nos disseram que Chris realmente foi parado e enviado de volta para a cadeia local por dirigir sem licença e enquanto estava intoxicado. A polícia também fez uma busca na casa onde ele estava ficando e encontrou várias armas nas dependências. Como ele era um criminoso, não tinha permissão legal para ter armas em casa, o que significou mais tempo de prisão. Quando seu tempo na cadeia se encerrou, foi na hora certa para ser enviado de volta ao Texas para o julgamento. O filho de Chris nasceu enquanto ele estava na prisão. Darla evidentemente percebeu que Chris era um verdadeiro idiota e cortou os laços com ele enquanto estava preso. Durante seu tempo na prisão, Chris começou a enviar várias cartas para a mamãe, dizendo o quanto ele estava arrependido, implorando para que ela o aceitasse de volta e reclamando sobre como não era culpa dele. Tudo na mesma carta, lembre-se. Mamãe queimou todas elas. Nós seguimos em frente. Mudei estado. Chris aparentemente saiu da prisão há alguns anos e agora mora no Kansas, lutando e contestando a pensão alimentícia que Darla o processou. Mamãe agora tem um novo namorado, que a trata bem e se importa muito mais do que Chris nunca se importou. Mana e Mana seguiram em frente e se mudaram. E eu ainda moro com mamãe, ajudando-a com a nova casa que compramos e estamos reformando. A vida está indo bem. Fui lembrado disso por uma conversa com um colega de trabalho sobre traidores. E pensei em postar aqui, para que outros pudessem aproveitar. Edit. Esta foi nossa história do dia. Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no nosso canal e curta este vídeo.